parte de magnetismo, conteúdo relacionado à força magnética. Então nós vimos lá que cargas em movimento em condutores gera um campo magnético, né? Campo elétrico e campo magnético que se equivalem e que se juntam e formam o eletromagnetismo. E quando essas cargas estão em movimento, em uma fiação em um condutor ou um ímã, né, próximo aí a condutor, gera uma força. Existe uma força, a gente chama isso de força magnética. Existem dois tipos de cálculo relacionado à força magnética. Então, a primeira forma de relacionar a força magnética é com a regra de Lorentz. E a regra de Lorentz diz que em uma região de campo magnético B, relacionada a B, quando existe uma carga Q em movimento, essa carga entrou na região de campo magnético, ela vai sofrer interferência, tem uma velocidade aumentada, né, sofre interferência da velocidade, e existe uma força que aponta para cima. Então, por isso tem um gráfico aqui, semelhante ao plano cartesiano, em que o polegar seria a força magnética, apontando para cima, né? Velocidade e campo magnético. Entre V e B existe um ângulo aqui, que seria, a gente chama isso aqui de seno de θ. É o seno do ângulo formado entre os dois vetores, velocidade e campo magnético. E é calculado por essa forma, a força magnética é Q vezes V vezes B vezes seno de θ. A gente diz na física, feliz quem vê bem sem óculos, para gravar essa forma da força magnética. Então existe caso em que essa força magnética vai ser nula conforme Lorentz. O primeiro caso em que essa força magnética é nula é quando a carga está em repouso. Se a carga está parada na região de campo magnético, se está parada a velocidade é nula, a velocidade é zero. Jogando na forma da velocidade da feliz que vê bem sem óculos, colocando zero no lugar de V, a força magnética vai ser nula. Então toda vez que a carga estiver em repouso, a força magnética é zero. Segundo caso, seria a carga com velocidade paralela ao campo magnético. O que seria isso? Eu tenho aqui uma região com campo magnético, tem a carga elétrica, e a velocidade dessa carga ela está paralela, ó, debaixo do outro, paralela ao campo magnético, um embaixo do outro, em mesma direção, a gente diz. Está na mesma direção, não formou ângulo, não formou seno. Então o seno aqui vai ser zero, 180 graus. O seno de 180 é zero. Se eu jogar na forma aqui também zero, vai anular toda a força magnética. A força magnética também vai ser nula para esse caso, quando a carga e a velocidade são paralelas ao campo magnético. Terceiro caso, a gente fala de campo magnético em espira. Quando eu tenho um material circular, um condutor circular, como solenoide, que é aqueles materiais espirais que colocam a energia elétrica em torno das casas, para segurança, cerca elétrica, e em torno dele passa fiação, então passa corrente elétrica. Então, aí nesse caso, a gente pega e inverte a mão, né? A força magnética é para baixo, né? A velocidade da partícula vai tangenciando o condutor, a espira, e o campo magnético paralelo. Então, a gente diz que, nesse caso aqui, a força magnética ela é máxima, está realizando um movimento circular uniforme, apontando para o centro, para o raio. E essa força ela é máxima, ela é dada por um cálculo para essa força, né? Que seria R é igual a massa da partícula em movimento vezes a velocidade, dividido pela carga vezes o próprio campo magnético. Quando for força magnética envolvendo o círculo, ela é máxima e a forma inverteria, seria o raio, a forma relacionada ao raio, porque a força é concentrada no raio de uma espira. Vamos pegar então um exemplo envolvendo essa primeira forma de calcular a força. Uma partícula de carga de 6 vezes 10 elevado a 2 coulomb desloca-se com velocidade de 2 vezes 10 ao cubo metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus. Com um campo magnético uniforme de 25 vezes 10 a menos 3 Tesla, unidade de medida do campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre essa partícula. Então vamos resolver jogando na forma do feliz quem vê bem sem óculos. Retirando os valores que a carga é 6 vezes 10 ao quadrado coulomb, velocidade 2 vezes 10 ao cubo metro por segundo, já está em metro por segundo, não precisa converter. Campo magnético 25 vezes 10 a menos 3 Tesla e o seno de 30 graus é 1,5 ou 0,5. Então, força magnética, feliz quem vê bem sem óculos, a carga 6 vezes 10 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 ao cubo, velocidade, vezes 25 vezes 10 a menos 3, que é o campo magnético, vezes seno 0,5. Então, multiplicar tudo aqui, ó, 6 vezes 2, 12,
12 vezes 25, 300. E eu posso cortar esse menos 3 com esse 3 positivo aqui, ó. 10 a menos 3 com 10 ao cubo positivo, sobrou 10 ao quadrado. Multiplicando, 300 vezes 0,5, 150 vezes 10 ao quadrado sobrou. Posso deixar em notação e colocar isso aqui em notação, ou retirar a notação, 10 ao quadrado é 100, 150 vezes 100, força magnética 15.000 newton, ou pôr em notação aqui, né? Ficar 1,5 vezes 10 ao quadrado, mais 2, 1,5 vezes 10 a 4 newton. Segunda forma de calcular a força magnética, a força relacionada em fio e em condutor. Agora, trazendo em consideração o fio em que está passando a corrente elétrica, essa força para cima, e essa região tem um campo magnético. Então, o tamanho desse fio, o comprimento dele, que está recebendo corrente elétrica numa região de campo magnético, vai sofrer uma interferência. Essa interferência, a gente joga o cálculo dessa força, que seria a força magnética para fio, é o Bill sem teto. Agora entra o campo magnético, a corrente, o comprimento ou o tamanho do fio. Essa força magnética no condutor, ela vai ser de atração ou de repulsão. Ela é de atração quando? Quando tem a rede elétrica aí, os dois fios da rede elétrica, dois fios bifásicos, né? Quando corrente elétrica, as correntes elétricas estiverem na mesma direção, no mesmo sentido, a força magnética no centro deles, a força sempre para cima, ela vai ser a força de atração. Se em um fio a rede elétrica está indo e outro está retornando, a força vai ser de repulsão. Então vamos resolver um exemplo baseado no Bill sem teto. Um fio de 1,5 metros de comprimento conduz corrente elétrica de 0,2 amperes. Está mergulhado na região de campo magnético. Determinar a força magnética em newton sobre o fio, sabendo que o campo magnético é 10 Tesla e que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo. Então temos aqui as alternativas. Vamos resolver então no Bill sem teto. B, campo magnético 10 Tesla. I, 0,2 amperes. L, comprimento de 1,5 metro. E o seno é 0,5, 30 graus. Força Bill sem teto. Então, força magnética 10, que é o B. 0,2 valor de I. 1,5 de L. E o seno 0,5. Posso cortar os dois zeros aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1,5. 3 vezes 0,5 é do seno. 3 vezes 0,5 corresponde a 1,5 newton. Então, existem duas formas de calcular a força magnética. A força em função da carga elétrica e a força em função do condutor, do fio envolvendo o seu comprimento. Vou deixar algumas atividades no GR8 para a gente treinar. Bons estudos!